Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos agora encerrar o nosso ciclo de aulas desse ano e daqui para frente é só a revisão, tá? Vamos ter 2 aulas extras de revisão, né? Porque eu acabei um pouco antes da revisão oficial pelo calendário, mas aí a gente vai ter uma folguinha a mais, tá? Aula de hoje, para coroar isso tudo, aula de exercício 6, para falar de eletrólise e equilíbrio de solubilidade, tá? Coloquei uma urna eletrônica para lembrar que temos as eleições para a coordenação de 2022, então fique atento nos grupos do WhatsApp e no Facebook. E também não se esqueçam de comprar as camisas do Arcadas na nossa lojinha, beleza? São 5 camisas, 5 cores muito bonitas. E é isso. Bom, para a aula de hoje eu separei 4 exercícios, 2 de eletrólise e 2 de equilíbrio de solubilidade, para a gente poder dar uma revisada geral nesse assunto. O primeiro deles é um exercício de eletrólise, tá? Que ele vai dizer o seguinte: em um processo industrial, a salmoura, uma solução aquosa com alta concentração de cloreto de sódio, sal de cozinha ou NaCl, é purificada para posteriormente ser submetida à eletrólise com eletrodos inertes. Então, só vai ter a solução para participar da reação. Nesse processo, ilustrado abaixo, daqui a pouco eu dou um zoom na foto, formam-se 3 produtos de maior valor agregado: os gases X e Y e o composto iônico Z. Sobre os gases, sabe-se que X é o de menor massa e o Y o que possui odor característico. E aí ele te pede: apresente as fórmulas químicas das substâncias X e Z, e em seguida determine o número de mols da substância Y produzidas a partir de 360 kg de salmoura que contém 65% em massa de cloreto de sódio. Admita uma eficiência de 80% no processo. Qual que é esse processo? É esse daqui. Tem a solução de salmoura, é purificada, passa por um filtro, saturada, tanque de alimentação, beleza. Célula de eletrólise, e aqui a energia elétrica para poder dar a energia suficiente para a eletrólise acontecer. Vai sair os gases X e Y, e aí no evaporador, né, enfim, vai sair o composto Z no final, tá? Porque pelo evaporador, uma parte vai voltar para o saturador e vai fazer o ciclo de novo, e outra parte é descartada, tá? Então quer dizer que deve ser alguma coisa sólida, beleza? Que é esse composto iônico Z. Composto iônico, ligação iônica, geralmente vai ser alguma coisa sólida ou aquosa. Beleza. Como ele quer descobrir qual que são os produtos, né, desse processo, vamos olhar aqui primeiro que é uma eletrólise aquosa. Ele diz que passa por uma eletrólise e que tem 2 gases como produtos, o X e o Y, tá? E aí, a salmoura é uma solução de NaCl. Então, a única coisa que a gente pode fazer aqui é uma eletrólise aquosa do NaCl, tá? E aí vai ter aqueles produtos que ele quer que a gente descubra. Vamos descobrir, então, em cada eletrodo, qual que pode reagir segundo a tabela de reatividade, tá? No ânodo, é o polo da oxidação, e para a eletrólise ao polo positivo, geralmente reagem os íons negativos, tá? O íon negativo do NaCl é o Cl-. O íon negativo da água é a hidroxila. Eu poderia escrever aqui água? Poderia, mas eu prefiro trabalhar com H+ e OH- para ficar com essa questão dos íons, tá bom? Então, entre cloro e a hidroxila, relembrando aqui um pouquinho a tabela de reatividade, o cloro vai ganhar. Porque qual que era a ordem? Primeiro, os ânions oxigenados, depois a água e a hidroxila, e por fim, os ânions não oxigenados, tá? E aí nos oxigenados tinha o flúor também. Então, na sua direita tem o cloro, e no meio a hidroxila. Quem que está na frente da fila? O cloro. Ele vai ter uma maior predisposição para liberar esses elétrons em excesso e oxidar. Então, quem reage é o cloro, e provavelmente vai ter algum composto de cloro nos produtos. Agora, no cátodo é o contrário, é o polo da redução, é o polo negativo da eletrólise. Quem reage, geralmente, vão ser os íons positivos. Então, é o Na+, e o hidrogênio. Pela tabela de atividade, quem ganha é o hidrogênio. Qual que era a tabela para o cátodo? Primeiro, família 1A e 2A e o alumínio, água no meio e depois os outros metais. Como o Na+ é da primeira família, ele está lá no final da fila e o hidrogênio está na metade. Então, ele está mais à frente. Quem vai reagir é o hidrogênio.
Então, no meu ânodo, eu vou ter uma reação com o cloro e no meu cátodo uma reação com o hidrogênio, tá? Como é uma questão aberta, a gente tinha que descobrir qual que era essa reação, tá? Mas elas são reações bem características e em questões objetivas ele vai te fornecer, tá? A gente vai até ver um exemplo disso no final. Então, sabendo que esse é o meu ânodo e esse é o meu cátodo, qual que é a nossa global? A nossa global é só somar eles dois, porque a quantidade de elétrons está igual. Então, a gente pode somar que vai cortar, porque no cátodo o elétron está na esquerda e no ânodo o elétron está na direita. E aí qual que é a reação? 2 hidrogênios mais 2 cloros, gerando H2 gasoso e Cl2 gasoso. Ora, o produto da eletrólise são os gases X e Y. Os gases que a gente tem aqui, hidrogênio e cloro. Então, eles são o meu X e o meu Y. Agora eu preciso saber quem que é o X e quem que é o Y. Voltando no enunciado, sobre os gases, sabe-se que X é o de menor massa molar e o Y é o que possui odor característico. Ele até dá aqui os dados do Na e do Cl, mas não dá do hidrogênio. De qualquer forma, o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela. Ele tem massa 1. O cloro tem massa 35,5. Entre H2 e Cl2, quem que vai ter uma menor massa? Quem que vai ser mais leve? É o hidrogênio, tá? A massa molar dele vai ser de 2 gramas por mol, tá? Enquanto que do cloro, Cl2, vai ser 71 gramas por mol, beleza? Com isso em mente, sabendo que o hidrogênio é o mais leve e o cloro mais pesado, o nosso X vai ser o H2 e o Y é o Cl2, tá? O odor característico do Cl2 é realmente, sei lá, um cheiro bem fedido, tá? Então, eu acho que é o cheiro do ovo, ou o enxofre, mas não lembro agora. Mas ele tem um odor bem característico mesmo, tá? E aí, quem que vai ser o nosso composto Z, o composto iônico? Vai ser o que sobrou. Quem que sobrou? A hidroxila e o Na+. Quando a gente junta Na+, com a hidroxila, a gente pode dizer que forma o NaOH, tá? Vai estar ele aquoso e tal, mas ele está lá. E o NaOH, ele possui uma ligação iônica. Então, ele é um composto iônico. É o nosso composto iônico Z. Tudo bem? Primeiro a gente descobriu qual que era a reação, quem que oxidava, quem que reduzia, e a gente descobriu os gases, H2 e Cl2. E aí, o que sobrou? O Na+, e o H-. A gente pode juntar eles dois e formar a base, o hidróxido de sódio, que é um composto iônico, o Z. Então, a gente já tem a resposta. O NaOH é o Z, o X é o H2 e o Y é o Cl2. Perfeito. A primeira pergunta foi, qual que é a segunda? É uma estequiometria. Ele pede para saber o número de mols da substância Y, ou seja, o Cl2, que é produzida a partir dessas informações. 360 kg de salmoura, com uma pureza de 65% em massa do cloreto de sódio e uma eficiência de 80% no processo. Bom, se a massa total é 360 kg e ela possui uma pureza de 65%, qual que é a massa de cloreto de sódio que eu tenho na salmoura? É só multiplicar, tá? E é o que a gente vai fazer aqui. Então, o meu reagente, que é a salmoura, ela tem uma massa de NaCl que é igual a 65% de 360 kg. Isso me dá 234 kg, que em gramas dá 234 mil gramas. Essa é a massa do NaCl presente em 360 kg de salmoura. Quanto que isso vai me dar em número de mols? Bom, número de mols é massa sobre a massa molar. NaCl é a massa do Na mais a massa do Cl. Na é 23, Cl 35,5, a massa é 58,5. Então, fazendo essa divisão, 234 mil gramas sobre 58,50 gramas por mol, eu tenho que o número de mols de cloreto de sódio presentes em 360 kg de salmoura é 4.000. Tudo bem? Mas não para aí. É uma estequiometria, porque ele quer saber o quanto que eu formo do produto a partir do reagente. Só que além dessa pureza, né, que na verdade é mais uma concentração, eu tenho também
um rendimento de 80%. Tá? Então, eu vou fazer a estequiometria como se fosse para 100%, só que depois eu vou ter que fazer uma regra de 3 para jogar no 80%. Tá? Então, para o meu produto, estequiometria, número de mols sobre o número estequiométrico. Então, vai ser o reagente, que é o NaCl, sobre 2, igual ao cloreto, ao Cl2, sobre 1. Ah, Ian, de onde você tirou essa fórmula? Dessa reação aqui. Coloca no lugar do H+, o Na. Né? Fica 2Na+, mais 2Cl-, tá? Precisa 2 NaCl para formar um Cl2, tudo bem? Então, eu posso dizer aqui que o meu produto, né, a estequiometria dele é o número de mols do NaCl sobre 2 igual ao número de mols do cloro sobre 1. Então, esse número de mols do cloro ele vai ser 4.000, que é o número de mols do NaCl, sobre 2. Então, 2.000 mols. Só que isso se fosse um rendimento de 100%. Não é 100%, é 80%. Então, a minha resposta ela é número de mols do Cl2 é igual o 100%, 2.000 mols, vezes 80%. Tá? Que é como se fosse assim, 100% está para 2.000, assim como 80% está para x. E aí, fazendo essa multiplicação, eu tenho que número de mols do Cl2 é igual a 2.000 vezes 80%, é 1.600 mols. Tudo bem? Uma questão aberta aqui, com vários passo a passo, só para a gente relembrar, tabela de reatividade, que é o que cai para a eletrólise. Tudo bem? Então ele pararia, por exemplo, aqui. Qual que é o composto X? Você vai montar todo o processo, vai ver quem reage no ânodo, quem reage no cátodo e vai responder. Tá? Esse segundo passo é mais uma estequiometria que é sempre bom de relembrar. Tudo bem? Tranquila? Bora para a próxima questão, então, que é uma questão de equilíbrio de solubilidade. Ela é um pouco grande, o texto, então eu sempre recomendo que você olhe aqui para o final e veja o que ele está perguntando. Tá? E ele quer saber basicamente o quê? Indique se o procedimento do seguinte frasco, do segundo frasco, favorece ou inibe a formação do sólido amarelo. E aí, na B, para separar o precipitado da solução do primeiro frasco, foi recomendado que fosse realizada uma filtração com funil e uma lavagem com água para retirar o excesso. Nesse caso, para se obter uma maior quantidade do produto, é recomendado o uso de água fria ou água quente. Então a gente vai ter que olhar a tabela. Na C, que é o mais importante, encontre a constante do produto de solubilidade do iodeto de chumbo. Beleza, vamos agora ler o enunciado com essas informações em mente. Ele diz o seguinte: o experimento conhecido como chuva de ouro consiste na recristalização à temperatura ambiente de iodeto de chumbo, PbI2, tá? Chumbo com iodo 2 vezes. A formação desse sal pode ocorrer a partir da mistura entre nitrato de chumbo, que é o PbNO3,2, e iodeto de potássio, Ki. Outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, KNO3, em solução aquosa. Então a gente produz o PbI2 e o KNO3, a partir da reação entre o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio. Tanto o nitrato de chumbo quanto o iodeto de potássio são sais brancos solúveis em água à temperatura ambiente, enquanto PbI2 é um sal amarelo intenso e pouco solúvel nessa temperatura, precipitando como uma chuva dourada. Tá? Então ele faz a reação e forma um produto insolúvel em água. Tá? Ele tem uma baixa solubilidade e ele é amarelo. Então na hora que ele é formado, ele logo começa a precipitar e parece uma chuva amarela, uma chuva de ouro. Tá? Então a nossa A, eu já sei agora quem é o sólido amarelo, é o PbI2. Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em 2 frascos. Em ambos, 100 ml de solução 0,1 mol por litro de PbNO3,2, o reagente de nitrato, e 100 ml de solução 0,2 mol por litro do iodeto de potássio foram misturados. Ao primeiro frasco, foi também adicionado 20 ml de água destilada, então só aumenta o volume. Enquanto o segundo frasco foi adicionado 20 ml de solução 0,1 mol por litro do iodeto de sódio. Então ele colocou um novo reagente que tem o sódio e o iodo.
A tabela a seguir apresenta os dados de solubilidade dos produtos da reação em diferentes temperaturas. Então, a solubilidade do PbI2 e do nitrato de potássio, a massa molar deles, a solubilidade agora, né? E aí a gente vê que realmente o PbI2 ele é muito pouco solúvel, porque a solubilidade dele em grama por litro, olha a unidade, é 0,4, 0,9, 3,1, enquanto que no nitrato é 135, 300, 1700, tá? E aqui ele me dá o equilíbrio PbI2 sólido que transforma em Pb2 mais aquoso e 2 e menos aquoso. Então é o equilíbrio dele de solubilidade normal. Tudo bem. Vamos agora responder as questões e focar principalmente na terceira, tá? Na primeira, ele pergunta sobre o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. O segundo frasco, além de colocar os reagentes, ele colocou o NaI. Com isso, a nossa resposta é que o sólido amarelo, né, ele é o PbI2, segundo o texto, e você vai ter o quê? Uma maior produção desse sólido amarelo. Ou seja, o procedimento do segundo frasco, ele favorece a formação do sólido amarelo. Por que isso? Porque o segundo frasco você adiciona o NaI. O NaI ele é um sal de sódio, então ele é um sal muito solúvel. O que você vai ter no meio? Uma abundância do I-. Ora, qual que é o equilíbrio que a gente tem? É esse daqui. PbI2, que forma chumbo 2+, e 2I-. Chegou no equilíbrio e depois você coloca um íon comum, o que acontece? Você diminui a solubilidade e aumenta a formação do reagente, que é o sólido amarelo. Ou seja, no segundo frasco, na hora que ele adiciona o NaI, ele está aumentando a concentração do I-. Na hora que ele faz isso, o sistema, para voltar ao equilíbrio, consome esse I- e produz PbI2, que é o nosso sólido amarelo. Então, no segundo frasco, ele favorece a formação de mais sólido amarelo por conta dessa perturbação no equilíbrio ocasionada pelo efeito do íon comum. Tudo bem? Isso não acontece no primeiro frasco porque ele coloca água destilada. Então é só água, só está aumentando o volume. No segundo frasco, além de aumentar o volume, ele também coloca um íon comum. Tudo bem? Essa é a letra A. Na letra B, ele pergunta, para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter o PbI2 sólido e seco, foi recomendado que, após a precipitação, fosse realizada uma filtração em funil. Então, vai passar pelo funil, o sólido vai ficar preso. Depois, que faz a filtragem, seguida de lavagem do precipitado com água para retirar o KNO3 formado. Então, está no funil, que está com o sólido aqui no meio, dá uma lavadinha nele para tirar um outro produto. E na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Ok. Nesse caso, para se obter maior quantidade de PbI2, é mais recomendado utilizar água fria ou quente. Justifique. Então, você está aqui com o teu filtro e o seu sólido. Você vai passar uma água nele, tá? Você vai jogar uma água e você quer que fique mais do sólido aqui. Você está passando essa água para tirar a impureza, tá? E aí depois você vai colocar ele para secar. Agora eu te pergunto, na hora que ele coloca a água, essa água pode solubilizar parte do sólido? Pode, beleza? Porque ele tem uma certa solubilidade, ela é muito baixa. Mas existe. Ela não é zero. Tá? Se fosse zero, tanto faz água quente ou água fria. Mas ela tem uma certa solubilidade. Então, eu vou ter que procurar aquela temperatura de água que apresenta uma menor solubilidade. Porque com isso, na hora que eu colocar a água, ela vai ter um menor poder de puxar, de roubar o sólido amarelo. Tá bom? Então, olhando na tabela aqui, qual que é a temperatura com menor solubilidade? É de 4 graus Celsius. É água fria. Então é isso que a gente responde. Como a gente quer separar esse precipitado, a gente quer que ele se mantenha no filtro. Então a gente quer um sistema com menor solubilidade possível. E aí a gente vai ter mais sólido dele. E aí a gente vai utilizar água fria. Porque para esse valor de temperatura, a solubilidade do sal é a menor possível. Então, na hora que você vai limpar o sal, você vai ter mais dele no final, porque a água não conseguiu solubilizar tanto.
tá? É basicamente isso, é mais a gente comparar. É um raciocínio bem interessante que pode aparecer numa questão de soluções, tá? Agora, na letra C, que é a mais legal, para propósito aqui, ele pede para a gente encontrar a constante desse equilíbrio de solubilidade. Então, é só a gente montar a tabela IME. Eu sei os valores de solubilidade. Eu só tenho que tomar cuidado que esses valores estão em grama por litro. Eu vou ter que dividir pela massa molar para poder descobrir a concentração em mol por litro. E aí eu vou poder utilizar na tabela IME. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui. Ele quer a constante a 32 graus Celsius. Então a gente vai pegar essa solubilidade aqui de 0,922 e transformar ela em mol por litro. E aí é só dividir pela massa molar. Porque massa sobre massa molar é número de mols. Tá? Então, montando primeiro aqui a nossa tabela, a reação de solubilidade é essa, PbI2 gerando Pb2+, e 2I-. No início não tinha nada de ninguém. No meio vai formar a solubilidade do chumbo e do iodo, então S e 2S. No equilíbrio, S e 2S. Tá? Lembrando que o nosso reagente é sólido, então ele não entra no equilíbrio. O iodo é 2S porque ele tem um 2 aqui na frente. E a constante é o que eu quero descobrir. Então, eu vou pegar aqui os valores de solubilidade a 32 graus Celsius. Só tomar cuidado com a unidade. Então, a nossa solubilidade ela é 0,922 gramas por litro. A massa molar do chumbo aqui, PbI2, é 461, tá bom? Então, eu vou ter que fazer essa divisão e eu vou descobrir que é igual a 0,002, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Tudo bem? Aqui eu procurei a massa molar mesmo, tá? Mas as questões geralmente vão te dar, não tem o menor problema com isso. E aqui, de 0,022 para a notação científica, eu percebi que tinham 3 casas após a vírgula, então é 10 elevado a menos 3. O menos é porque está depois da vírgula e o 3 é porque são 3 casas. Tudo bem? Bom, agora sabendo a solubilidade em mol por litro, basta a gente colocar na fórmula da constante. A nossa fórmula da constante é a concentração do chumbo vezes a do iodo ao quadrado, como sempre, os produtos cada um multiplicando entre si e elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O chumbo é S, o iodo é 2S. 2S ao quadrado é 4S ao quadrado, vezes S é 4S ao cubo. Né? Aquelas reações que a gente estava vendo semana passada, do tipo 4S ao cubo. Sabendo qual é o valor de S, 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro, é só substituir. A nossa constante é 4S ao cubo, é 4 que multiplica o S, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, tudo isso ao cubo. 2 ao cubo é 8, então 4 vezes 8. 10 elevado a menos 3 ao cubo, esse cubo passa multiplicando, menos 3 vezes 3 é menos 9. 4 vezes 8 é 32, então a nossa constante é 3,2, que multiplica 10 elevado a menos 8, tá bom? Quando eu passei do 32 para 3,2, eu passei uma vírgula. Então, eu aumento em 1 o número que está aqui no 10. Então, ele sai de menos 9 para menos 8. Eu adicionei um 1, tá? Então, foi basicamente isso. Essa questão é um pouco mais extensa, porque ela é aberta. Mas aqui a gente conseguia tirar, por exemplo, 3 questões objetivas. A primeira para perguntar sobre equilíbrio. A segunda para perguntar sobre separação de misturas. E a terceira para perguntar equilíbrio de solubilidade. Tá? Então, já trazendo aqui algum pouquinho de revisão para o que a gente vai ver pela frente. Tá? Mas o mais importante, só dar uma olhada no texto com cuidado, marcar as informações importantes, olhar o enunciado para ver o que ele quer de você. Tá? Sábado a gente vai ter uma roda de conversa sobre o Enem, específica sobre esse tipo de coisa de estratégia, então colhem. E é basicamente isso nesse exercício. Tá? A parte do equilíbrio era diretamente jogar na tabela IME e fazer aquela conversão da solubilidade de grama para litro para mol por litro. Tudo bem? E o resto é um pouco mais teórico, que é sempre bom de relembrar. Tudo bem? Seguindo aqui adiante, no terceiro exercício sobre eletrólise, temos o seguinte. Olha só, ele te deu a reação dessa vez, viu? É o normal.
O alumínio metálico pode ser produzido a partir do mineral bauxita, mistura de óxidos de alumínio, ferro e silício. Trata-se de um processo de produção caro, porque exige muita energia elétrica. A última etapa do processo envolve a eletrólise de uma mistura de alumina, que é o Al2O3, é o óxido de alumínio, e criolita, Na3AlF6, na temperatura de 1000 graus Celsius. As paredes do recipiente que ficam em contato com a mistura funcionam como um cátodo, e os cilindros constituídos de grafite, mergulhados na mistura, funcionam como ânodo, ou seja, é uma questão, né, de eletrólise em que os eletrodos não participam da nossa reação. Tá? É uma eletrólise aquosa, mas ele chama de solução. Enfim, é solução só porque está tudo líquido, beleza? Olha a temperatura aqui, 1000 graus Celsius. Tá? Então, ao que tudo indica, é uma eletrólise ígnea com dois tipos de reagente, a alumina e a criolita. Beleza. Dados: reação de redução do alumínio, do oxigênio, os valores de potencial. Responda o que se pede. A. Explicite qual semi-reação ocorre no ânodo e qual no cátodo. Normalzão, que a gente tinha visto na primeira questão, de ver pela tabela de atividade, por exemplo, quem que vai reagir. B. Escreva a equação equilibrada que representa a reação global e calcule a variação de potencial do processo. Então, é um passo além da letra A. Depois que você descobrir o que acontece em cada ânodo, em cada eletrodo, é só você juntar tudo e ver a global. E na C, o processo é espontâneo? Justifique a resposta. Tá? Então, de cara, ele é o quê? Um processo que exige muita energia elétrica. Ele é uma eletrólise. Na verdade, é uma eletrólise ígnea, como eu estava falando para vocês. Só que aí, se você não soubesse na hora, podia tratar como uma aquosa, que não teria problema. Tá? Nessa eletrólise, é apenas a alumina que reage. Só o óxido de alumínio vai reagir. A criolita está lá para facilitar o processo. Talvez como catalisador, enfim. Eu não sei, não preciso saber. Tá? Se você soubesse esse processo já, desse jeito, ficaria mais fácil. Porque na A e na B, você saberia que quem reage é o Al2O3. Mas imagina que você não sabe, que você viu que essa mistura parece muito uma solução, parece uma eletrólise aquosa, não teria problema, daria para resolver. Vamos pensar então como se fosse uma eletrólise aquosa. Quem que vai reagir em cada eletrodo? No ânodo, oxidação, polo positivo, vai reagir apenas quem tem sinal negativo. Na alumina, o sinal negativo vem do oxigênio, tá? Porque ele é um ametal. Então é o O2-, beleza? Porque ele tem um NOx igual a -2. E na criolita é o flúor, F-, que é o elemento mais eletronegativo da tabela. Entre o oxigênio e o flúor, quem que vai perder elétron? O oxigênio, tá? Por quê? O flúor é o mais eletronegativo. Ele é aquele elemento que tem a maior força para segurar o elétron consigo, enquanto o oxigênio é o segundo mais forte. Então, numa disputa entre o primeiro e o segundo, quem vai reagir é o segundo, tá? É o único jeito que o segundo lugar vai ganhar, beleza? Porque aqui a gente está vendo quem vai ganhar para perder elétrons. E aí o oxigênio ele ganha nisso porque ele tem uma menor força para segurar. Agora, no cátodo, que é o polo da redução, polo negativo na eletrólise, quem reage são os íons positivos, geralmente. Na alumina é o alumínio e na criolita tem o alumínio também, né, mas a gente esquece ele e foca no sódio. Então, é uma competição entre o sódio e o alumínio. O sódio é da família 1A, o alumínio é da família 13. Entre esses dois, é claro, nenhum deles quer reduzir. Beleza? Eles estão muito próximos na fila. Só que o sódio, ele quer muito mais ficar positivo do que o alumínio. Entre eles dois, o elemento que tem a maior vontade de permanecer positivo é o sódio. O alumínio, ele até pode receber esses elétrons no lugar do sódio. Tá? Então, entre eles dois, quem vai ganhar os elétrons, quem vai ganhar para reagir é o alumínio. Ou seja, no final das contas, quem que está reagindo? É o alumínio e o oxigênio.
ou seja, é a alumina, tá? Então, a gente poderia pensar essa eletrólise da alumina como se fosse uma eletrólise aquosa e chegaria na resposta, tá? Eu posso te dizer que isso sempre funciona? Não, tá? Mas, geralmente, as questões elas não vão trabalhar com essa mistura. Então, se trabalhar com a mistura, geralmente, eu posso recomendar para vocês utilizar a eletrólise aquosa, nesse raciocínio, para ver se funciona. Porque deve funcionar, tá? Mas eu não posso te dar certeza. Funcionou aqui, tá bom? Mas as questões geralmente não dão margem para isso. Vai falar bem direitinho. Eletrólise ígnea de tal. Beleza? Bom, sabendo quem reage em cada ânodo, em cada eletrodo, a gente pode montar as semi-reações. A semi-reação do ânodo, ela é a oxidação do oxigênio. Então é 2O-, líquido, porque é uma eletrólise ígnea, formando o O2 gasoso e 4 elétrons, com um potencial de menos 1,3 volts. De onde você tirou essa reação, Ian? Olha os dados. Aqui, ele me deu a reação de redução, só que eu quero a de oxidação. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui e inverti. Então, o oxigênio líquido estava no produto, agora é reagente. O gasoso estava no reagente, agora é produto. O meu potencial era mais 1,23, agora é menos 1,23, tá? Eu inverti o sentido, eu inverto o sinal do eletrodo, tá? Agora, no meu cátodo, eu tenho a reação de redução do alumínio, que é exatamente essa que ele colocou nos dados. Então, eu vou copiar e colar direto, porque já é a reação de redução do alumínio. Então, o Al3+, líquido, com 3 elétrons, formando o Al sólido em um potencial de menos 1,66 volts. Beleza? Essa responde a letra A. Para a letra B, ele quer que a gente junte isso e forme a global. Bom, no meu ânodo eu tenho 4 elétrons e no cátodo 3. Como 3 e 4 são primos entre si, o mínimo múltiplo comum é o produto entre eles. Tá? Então a minha global ela vai ser 3 vezes o ânodo mais 4 vezes o cátodo. Tá? O ânodo tinha o 4, então esse 4 multiplica o cátodo. O cátodo tinha o 3, então 3 multiplica o ânodo. Porque assim eu consigo garantir que nas duas reações eu vou ter 3 vezes 4, 12 elétrons. Tá? E aí, como eu tenho 12 elétrons, tanto no ânodo quanto no cátodo, ele corta e forma a nossa global sem elétron algum. Tá? Então, a minha global ela vai ser 3 vezes o ânodo. Tá? Então, vai ser 3 vezes 2, 6 oxigênios. 3 vezes 1, 3 oxigênios. O meu cátodo é 4 vezes, então 4 vezes 1, alumínio, e 4 vezes 1, alumínio. Essa é a minha global, essa é parte da letra B, tá? A gente montou as semi-reações, juntou para a global e formou aqui o produto. Agora, qual que vai ser o nosso potencial final? Ele vai ser a junção dos outros dois potenciais, tudo bem? Então, na hora que eu escrevi aqui embaixo, eu juntei os meus reagentes e eu juntei os potenciais. Para eu formar o potencial da global, basta eu juntar o potencial da minha reação de ânodo e a reação do cátodo. É o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Tá? Note aqui que eu fiz um sinal de mais. Tudo bem? Se eu fizesse um sinal de menos, aí eu faria um menos o outro. Mas aqui é mais. Sempre que eu trabalho com potenciais de natureza diferente, eu somo. Então, se é um potencial de ânodo e um potencial de cátodo, eu somo. Se é um potencial de redução com potencial de oxidação, eu somo. Agora, se forem 2 ânodos, 2 cátodos, 2 reduções, 2 oxidações, eu vou ter que subtrair. Porque um deles vai fazer aquilo, vai ser o ânodo, vai ser o cátodo, vai reduzir, vai oxidar, e o outro vai fazer o contrário. Eu preciso sempre ter os opostos juntos para fazer uma reação de eletroquímica, tá bom? Eu não posso ter uma reação que funcione com 2 reduções. Uma vai ter que oxidar, tá? E aí a gente coloca esse sinal negativo na frente para indicar essa mudança de sentido. Mas aqui o sentido já estava certinho, era um ânodo e um cátodo, então basta eu juntar os valores de potencial. Lembrando que eu posso multiplicar minha reação por 1000. O valor do potencial continua sendo o mesmo.
ele só soma ou subtrai. Ele nunca multiplica, ele nunca divide. Então aqui eu fiz 3 vezes o ânodo e 4 vezes o cátodo, o potencial é só juntar esses dois. Eu não tinha que multiplicar, não tinha que dividir. Tá? Então vai ficar menos 1,23 com menos 1,66 é um potencial final, que é a soma, né, desses dois valores negativos, que é menos 2,89 volts. Tá? Esse é o valor do nosso potencial. E aí nos reagentes, eu vou ter 2 alumina. Tá? Por quê? Eu tenho 4 alumínios e 6 oxigênios. A proporção na alumina é de 2 para 3. Colocando isso em evidência, eu vou ter 2 alumina. Tá difícil, né? Que aí eu vou ficar com 2 vezes 2 aqui, 4 alumínios, 2 vezes 3 aqui, 6 oxigênios. Então tá certinho, eu só juntei eles dois, que formam 2 aluminas. Tudo bem? Essa é a letra B. A nossa global, 2 aluminas, fazendo uma eletrólise que forma 4 alumínios sólido e 3 gases oxigênio, com um potencial final de menos 2,89 volts. E já com isso, eu respondo a letra C. O processo é espontâneo? Não. É uma eletrólise. Toda eletrólise ela não é espontânea. Por quê? O potencial dela é negativo. É menos 2,89. Entendeu? Se o potencial fosse positivo, seria uma reação de pilha, seria uma reação espontânea. Tá? Para potencial, positivo é espontâneo e negativo é não espontâneo. Beleza? Bom, era isso essa questão. É um pouco mais com a cara das objetivas que devem aparecer para vocês. E aí, durante o período de revisão, a gente vai trabalhar apenas com objetivas. Tá? Essa aqui é uma revisão do conteúdo da aula. Então, as abertas, as discursivas, são melhores de trabalhar, porque elas apresentam mais conteúdo para a gente poder ver. Tá? Era basicamente isso de eletrólise. É só saber, basicamente, tabela de atividade e montar as reações. É basicamente isso. Tá? Não precisa se preocupar com muito mais. Vamos agora, então, para a nossa última questão. Aqui só aquele lembrete sobre a reação do oxigênio, que eu inverti, que é uma reação de equilíbrio de solubilidade. Bem direta essa. Poderia ser até uma objetiva. Um inconveniente no processo de extração do petróleo é a precipitação de sulfato de bário, BaSO4, nas tubulações. É como se fosse uma veia nossa que fica cheia de gordura e entope. Não é bom. Essa precipitação se deve à baixa solubilidade desse sal, cuja constante do produto de solubilidade, KPS, é de 10 elevado a menos 10. E aqui ele coloca a unidade, via de regra não tem, tá? Valor de constante não tem unidade. Mas aqui, quando ele mostrar, ignora. A 25 graus Celsius. Admita um experimento no qual foi obtido sulfato de bário a partir da reação entre o cloreto de bário e ácido sulfúrico. Apresente a equação química completa e balanceada da obtenção do sulfato de bário no experimento e calcule a solubilidade desse sal em mol por litro em uma solução saturada a 25 graus Celsius. Falou pouco, mas falou muito, né? O que ele falou para vocês? Olha essa terceira linha aqui. Um experimento no qual foi obtido o sulfato de bário, esse mesmo sulfato de bário, a partir da reação entre o cloreto de bário e o ácido sulfúrico. Então você vai ter uma reação primeiro entre o cloreto de bário e o ácido sulfúrico. Isso forma o sulfato de bário, que é um composto muito pouco solúvel. Ele é insolúvel em água. Tá? E aí, ele quer saber a equação dessa reação e depois, qual que é a solubilidade dele? Ele já te deu a reação, né? Você vai descobrir, na verdade, né? E já te deu o valor da constante. Joga na tabela IME que você vai descobrir o valor da solubilidade em mol por litro. Ou seja, jogou o valor na tabela IME, o resultado que sair, ele já sai em mol por litro. Porque a tabela de equilíbrio, ela exige que aquela unidade seja mol por litro. Então, eu não preciso fazer nenhuma conversão aqui. Se ele tivesse me pedido a solubilidade em grama por litro, precisaria. Mas ele pediu em mol por litro. Essa já é a unidade de saída da tabela IME. Então, é uma questão que é até um pouco mais simples do que a gente geralmente tem visto, né? Que sempre envolvia essa conversão. Mas, enfim, falei demais. Vamos olhar aqui a reação. O cloreto de bário é o BaCl2 e o ácido sulfúrico é o H2SO4. Vai ser uma reação de dupla troca, que ela acontece porque a gente forma um produto insolúvel, que é o sulfato de bário, BaSO4. Então,
Sabendo os meus reagentes e meu produto, essa é a nossa reação. O bom das reações de dupla troca é que é praticamente só você juntar as coisas, não precisa nem mexer muito nos números. Eu só precisei ajustar aqui o HCl. Que meus reagentes vão ser BaCl2 mais o ácido sulfúrico, H2SO4. O hidrogênio junta com o cloro, não pode ficar H2Cl2, fica 2HCl. E aí o bário junta com o sulfato e fica o BaSO4, sólido, porque ele é insolúvel, ele é pouco solúvel. E aí, essa é a reação de formação do sulfato de bário. A nossa reação da tabela IME é a sua solubilidade. Então, montando a tabela IME, porque ele pode solubilizar um pouco, a gente vai ter essa reação. O BaSO4 sólido, fazendo um equilíbrio de solubilidade, liberando Ba2+ aquoso e o sulfato aquoso. O meu reagente é sólido, não entra no equilíbrio. No início eu não tinha nada de ninguém. No meio eu vou formar S. S de solubilidade. É uma solução saturada. Tá? Então ele vai dissolver o máximo possível para atingir a saturação. Como os dois compostos aqui têm o número estequiométrico igual a 1, fica S e S. Tá? Se fosse 1 e 2, S, 2S. 3 e 5, 3S, 5S. Mas aqui é 1 e 1, então é S e S no meio, S e S no equilíbrio. A nossa constante é 10 elevado a menos 10, pelo enunciado. Só pegar o valor do equilíbrio e jogar na fórmula. Bem diretão mesmo, tá? Como ele quer a solubilidade em mol por litro, é só fazer isso, não precisa converter. Então, jogando no valor, na constante, a constante é o bário vezes o sulfato, cada um elevado a 1, porque é o coeficiente estequiométrico. O bário é S, o sulfato é S, S vezes S é S ao quadrado. Como eu sei o valor do KPS, que é 10 elevado a menos 10, isso também vai ser igual a S ao quadrado, é só jogar a raiz dos dois lados. Então vai ficar raiz quadrada de S ao quadrado e raiz quadrada de 10 elevado a 10. Raiz quadrada de um número ao quadrado vai dar o valor positivo, tá? Tudo bem que eu sei e tal, o S poderia ser negativo, mas aqui, como solubilidade não faz sentido que seja negativa, não tem como você falar que aqui tem menos 10 gramas por mol de sal, é só positivo, tá? Então, raiz quadrada de S ao quadrado é o valor positivo, que é igual a raiz de 10 elevado a 10 elevado, de 10 elevado a menos 10, tá? Então, S ao quadrado, a raiz dele é S, e a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 é 10 elevado a menos 5, tá? Porque essa raiz ela vai entrar no expoente dividindo. Então, como é uma raiz quadrada, é menos 10 sobre 2, menos 5. Então, a nossa solubilidade é de 10 elevado a menos 5 mols por litro. E aqui poderia ser muito bem uma questão objetiva. Ele te daria essa reação, ou não perguntaria nada dela, e daria várias opções. 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aí seria a letra E. Tá? O que a gente fez nessa questão? A gente montou a reação a partir das informações de nomenclatura nas nossas primeiras aulas do ano. Então, a gente vai revisar, mas deem uma olhada de novo, que é muito importante. Você viu que ele só deu a fórmula do BaSO4. Ele não deu a fórmula do resto. Então, a gente precisa ter bem dominado, bem sedimentado essa questão da nomenclatura. É muito importante, de verdade. Tá? A gente não conseguiria resolver essa questão se a gente não soubesse o que um nome significa em elemento químico. Tá? Precisa fazer essa tradução da informação. Beleza? E aí, feita essa tradução, a gente montou o equilíbrio, montou a tabela IME, jogou na constante e descobriu o valor. Tá? É uma aplicação bem direta quando aparece equilíbrio de solubilidade. Seja para você descobrir a constante a partir do valor da solubilidade, ou o contrário, descobrir a solubilidade a partir do valor da constante, como nessa questão. Tá bom? Vocês têm a lista disponível para vocês, refaçam se quiserem, me mandem mensagem se vocês quiserem mais exercícios, beleza? Que a gente vai trabalhando sempre juntos, tá bom? É isso, gente, bons estudos, colhem nos plantões, fiquem olhados para as eleições da Cortes e fiquem olhados para a lojinha de camisas, tá bom? Vai fechar no dia 5 de novembro, se não me engano. Então, olha, fica de olho, hein? Se liga. Beijo, gente, boa semana de estudos e até já já.